Fala aí, pessoal, tudo bem? Putz, eu não coloquei o vídeo ontem porque, puta, tive uns problemas ontem, clonaram meu cartão, aí eu fiquei atrás disso pra resolver, aí, puta, tava meio baqueado, acho que tava meio, sei lá, meio gripado ontem, não sei, tinha dormido mal, enfim, galera, perdão aí, tá, agora eu tô totalmente bem aqui, vamos lá. Primeira coisa, bom, todos os dados coletados aqui, ó, eu coloquei numa planilha Excel e, meu, tá aqui, ó, tudo bonitinho já, tá bom? Esse primeiro vídeo aqui, ó, pós-coleta, vai ser para começar uma análise. Vai ser no Excel mesmo, que é mais tranquilo, mais rápido, acho que todo mundo compreende bem os passos e tal. Ó, primeiro, né, eu só fui colando aqui, ó, copiando e colando tudo que todo mundo coletou, pá, meu, tá tudo aqui, né? Então, exatamente como estava lá, né, aquele numerinho identificador aqui, ó, o Place ID lá do Google, o nome da pizzaria, endereço, telefone, e aqui, esses dois campos aqui a gente é o que coletou, né, ó. Então, assim, ó, ou o preço lá NA, ou pelo telefone, né, ó, ou pelo app, né? Então, beleza. Aí tá vendo aqui, ó, eu só fiz uma contagem aqui, ó, usei a formulinha aqui do lado, ó, count num nesse intervalo aqui. Então, quantos números tem aqui, né? Isso para quê, tá? Olha aqui do lado, ó. Pá. Quantidade de preços, 0, 1 e 2. Então, aqui é só para ver aqui uma consolidação, ó, quantos preços a gente coletou, né? Então, de 0, né? 0 é o lugar que não conseguiu nenhum preço, não tocou o telefone, não achou no app, etc. 605. Um preço, 2.025 lugares e dois preços, então tanto app quanto telefone, 314. Então aí, meu, 2.339 preços aí de São Paulo coletados, uhul, acho que tá mais do que suficiente para a gente ir divulgando o trabalho, tá? Vou focar aqui hoje, tá? Eu vou fazer aqui uma coisa e eu quero que vocês tentem reproduzir aí para aprender essa parte analítica, tá? O que eu fiz? Ó, apliquei um filtro aqui e selecionei só os que tinha duas coletas, ou seja, onde coletou por aplicativo e por telefone, tá bom? Então, peguei isso daqui, selecionei e colei aqui, ó, nessa outra aba aqui, ó, Apptel, tá bom? Então, se você quiser faz isso aí, ou se não, já vai direto aqui para a planilha e você vai encontrar, ó, essas colunas aqui, né, ó. As mesmas que estavam lá, Place ID, nome da pizzaria, endereço, telefone, preço pelo telefone, preço pelo aplicativo, e aqui o resto a gente vai preenchendo, tá? Que eu quero fazer nessa planilha aqui, tá? Eu quero estabelecer uma relação entre o preço que a pizzaria cobra no aplicativo e o preço que ela cobra por telefone, né? Então, vê aí como o canal de venda dela, né? Se isso tem uma interferência no preço, né? Será que é menor, maior, e assim por diante. Então, vamos dizer assim, um diagnóstico muito simples disso seria tirar a média de tudo, né? Então, vamos lá começar aqui, né? Então, ó, eu venho aqui, ó, média, abro parênteses, pá, coloco todos os preços aqui, toda a base de dados. Isso daqui é minha média pelo telefone, né? Ó, tá aqui, ó, pá. E se eu replicar essa fórmula aqui para o lado, ó, Ctrl C, Ctrl V, ou só arrastar aqui, ó, pá, arrasta ela para o lado aqui, ó. A média aqui da outra coluna do preço por aplicativo. E já dá uma diferença, né? Ó, 46,89. Vamos tirar as casas decimais aqui um pouquinho para ficar mais bonitinho, né? Ó, 46,9 com 52,6. Um pouco maior por aplicativo, hein, né? Ó, se a gente fizer a relação aqui, 12% maior e tal. Bom, mas será que
Quanto mais caro o preço da pizza, mais caro é no aplicativo ou menos, como é que é essa relação? Então, tentar fazer esse diagnóstico aqui, tá? E aí vão ser dois passos de análise, tá? Provavelmente, se você já teve ali as aulas de estatística, você aprendeu uma coisa chamada quartil, né? Então, assim, quando eu tenho um número, deixa eu pintar aqui, né? Ó, um certo conjunto de dados, né? Ó, pintar 10 registros aqui, ó, 64 e tal. Se eu quiser, por exemplo, eu quero dividir ou eu quero enxergar nestes preços aqui, qual que é o preço que, vamos dizer assim, divide metade da amostra para um lado, metade da amostra para o outro. Isso aqui é a tal da mediana, né? Então, ó, fórmula MED no Excel. Vou aplicar ela só aqui nesses dados aqui, ó, só nesses primeiros 10 aqui. Então, ó, a mediana desses preços é 42,45. Então, de todos esses preços aqui, vamos dizer assim, o 42,45 seria o ponto exato onde fica metade dos preços para cima de 42,45, metade dos preços para baixo de 42,45. Tudo bem, então isso é se eu dividir todos esses números, vamos dizer assim, achar o intervalo do meio. Mas eu posso estar interessado em vários intervalos, né? E aí tem a terminologia do quartil, que é 1/4, 2/4, 3/4 e assim por diante. E se você quiser ter assim, um maior grau de liberdade nessas definições, você pode falar em percentil, né? Então, quantos por cento de uma determinada base ali está acima ou abaixo de um determinado número. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir todo esse conjunto de dados em percentis, ou achar os valores que correspondem aos tais percentis, e vou fazer isso em 10 faixas. Por que 10, Rodolfo? Sei lá, porque 10 é um número que todo mundo está habituado, tá bom? Então, ó, tá vendo aqui, ó, eu coloquei essa estruturinha pronta aqui, ó, percentil, tá bom? Ó, contagem, coisa percentual, início faixa, percentil, média telefone, média app e a diferença aqui. Eu vou preencher isso daqui e o passo hoje da análise é para vocês fazerem isso, tá? Tentem fazer aí, vou fazer bem devagar, bem passo a passo, você vai dando pausa no vídeo, vai fazendo e tal, que aí você já aprende um negócio legal aí de análise, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou dividir em 10 faixas, tá? Então, o percentil você tem que falar para ele qual que é o porcento daquilo. Então, eu posso colocar assim, ó, 10% pelo menos, né? Ó, e vou subindo isso em intervalo de 10, tá bom? Então, vou colocar aqui, eu preenchi o 10 aqui, ó, e aí eu posso ou fazer na mão, né? 20, 30, etc. Ou fazer aqui, ó, mais simples, né? Ó, vou colocar o número de cima mais 0,1 e arrastar isso para baixo aqui, né, ó, pá, até chegar em 1. Pronto, né, ó, pronto, tá bonitinho, beleza, tá bom? Aí aqui, ó, aqui nessa coluna aqui, eu vou calcular quais são os valores que remetem a essa divisão, tá? Então, ó, vou começar aqui, vou chamar a fórmula percentil inc, tá bom? Ó, retorna o késimo percentil de valores em um intervalo. Muito bem. Ela pede dois argumentos da função. Ó. Percentil, ela pede uma matriz, ponto e vírgula, e depois o tal do k, né? Que o k é essa faixa aqui que você quer. Então, ó, qual que é a matriz? São os preços aqui, ó, preço por telefone, tá vendo? Então, coloquei aqui, ó, a matriz é a coluna F, selecionei a coluna inteira. Eu não gosto muito de fazer isso, mas fazer, tá? Então, ó, F, dois pontos, F, então estou selecionando a coluna inteira, tá bom? Então, do primeiro lá até o fim disso daí, né? E qual que é depois o outro argumento? É esse numerinho aqui, ó. Então, eu quero o percentil aqui, ó. Qual que é o número que representa o percentil? 10% de todos os preços aqui que estão na coluna F, tá bom? E vou fechar a fórmula aqui. Olha só. Pá,
33,27. Então, R$ 33,27 é o preço que representa aí, é o limite das pizzas que são as 10% mais baratas das pizzas, tá bom? E aí eu vou arrastar essa formulinha aqui para baixo. Então, a hora que eu arrastar para baixo, vai só mudando esse numerinho aqui, né? Ó. Então, se eu preencher a fórmula adequadamente, puxar, pum, pronto. Então, ó, deixa eu deixar tudo com a mesma casa decimal aqui. Tá bom. Então, ó, 33,27, 35, 37, vai sempre aumentando, né? Faz total sentido, né? Então, pensa aqui, ó, que vamos dizer assim, ó, R$ 42, que aqui é o percentil do meio, 50%. Então, 50% das pizzas estão de R$ 42 para baixo e 50% das pizzas estão a partir de R$ 42 para cima, tá bom? Muito bem, tá? E aí eu vou agora ver dentro deste percentil aqui, ó. Então, qual que é a média, né, dentro desses valores aqui, tá? Então, como assim, professor? Qual a média dentro desses valores? Eu quero fazer o seguinte, ó, das pizzas que estão até R$ 33,27, qual que é a média de preço dessas pizzas, entendeu? Só fazer isso, tá? E então, ó, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com uma fórmula que é a média CES, tá bom? Então eu vou fazer isso assim, ó. Vamos pensar no seguinte. No segundo percentil aqui, ó, de R$ 35, eu vou querer o intervalo, a média das pizzas que estão que custam entre R$ 35 e R$ 33,27, entendeu? Eu quero do intervalinho, tá? Então eu vou precisar desses dois números aqui como critério. Tá. Então eu já vou fazer uma coisinha aqui. Se você está perguntando, pô, por que ele deixou essa coluna em branco aqui, essa início faixa? Vai entender isso agora. Vou colocar aqui, ó, o menor valor que aparece aqui, pode ser o zero, tá bom? E o resto, eu vou sempre colocar aqui, ó, o início faixa vai ser sempre esse número aqui de cima, que é o percentil anterior, tá bom? Ó, então, estou igualando isso aqui e jogando aqui para baixo. Então, ó, entenda essa tabela como assim, ó. A faixa de 20% dos preços mais baratos, o que está entre 10% e 20% está de R$ 33,27 até R$ 35 reais. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho da tela e vida que segue. E agora eu vou fazer a média disso. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a forma média CES. Se você não está habituado a mexer muito com fórmulas no Excel, abre a caixinha de diálogo aí das fórmulas. Quando eu gravo o vídeo aqui, a caixinha não entra na gravação da tela. Então eu vou editar ela aqui manualmente e tal, mas você pode ir fazendo passo a passo aí, faz tranquilo, faz até dar certo, não desiste, cara, é um saco para quem ainda não está acostumado, fala, pô, tá dando errado e tal, mas cara, normal. Eu era um zero esquerda em Excel e hoje eu me viro bem, então é apenas uma questão de prática, tá? Então, ó, a fórmula média CESO, a descrição dela descobre a média aritmética das células especificadas por um conjunto de condições ou critérios. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu quero a média. Média do quê? Dos preços. Que é a média da coluna F. Tá bom? Então, selecionei aqui a coluna inteira. Ó. F, dois pontos, F. Qual o meu... Aí ele pede aqui, ó, intervalo critério 1. Tá, o meu critério vai ser exatamente o mesmo de onde eu vou tirar a média. Tá, esse intervalo do critério. Não, como assim? Não estou entendendo. Primeiro critério para eu tirar a média. Olha, eu quero a média dos dados que estão aqui. Com qual critério? Olha, aí vem o intervalo critério 1. O mesmo intervalo. E agora eu vou dar o critério. Qual é o critério? Eu quero os preços maior do que esse início da faixa aqui. Então, ó,
que está escrito aqui até agora? Ó, média Cs, coluna F. Média dos preços, que estão lá na coluna F. E com qual critério eu estou fazendo? Que lá na coluna F, então por isso que aparece a coluna F aqui de novo, os preços são maiores do que esse valor que está na célula L2. Tá bom? E aí eu vou colocar outro intervalo. Aqui, ó. Intervalo critério 2, coluna F de novo. Qual o critério? Bom, eu quero preços menor igual ao conteúdo dessa célula aqui, 33 e 27. Então, o que está escrito aqui? Ó? Repetindo, média Cs, média dos preços que estão lá na coluna F. Quais preços, né, que eu estou tirando a média? Que nesta coluna F são maiores do que o valor de L2 e que nesta coluna F são menores ou igual ao valor que está aqui, ó, em M2. Então eu estou tirando a média apenas desses preços, entendeu? E, muito bem, vou dar Enter aqui, ó. Se eu fiz certo, vai dar certo. Pá, 30,3 reais. Se eu arrastar isso para baixo aqui, ó, coluna F continua, só muda o início faixa e o percentil. E o limite, né? Então, olha só. Já vou arrastar tudo para baixo. Tá? Então, essas aqui são as médias. Tá? Vamos ver se a gente fez certo, né? A média tem que estar sempre entre uma coisa e outra, né? É isso aí, tá dando e tal, tá certinho. Muito bem. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Eu quero a média dos preços no aplicativo agora, entendeu? Então, eu vou fazer exatamente quase, né? Exatamente quase é bom, né? Eu vou fazer quase a mesma fórmula, só que eu vou tirar a média dos preços que estão no aplicativo. Então, a única coisa que vai mudar nessa fórmula aqui, ó, eu não vou tirar a média da coluna F, eu vou tirar da coluna G agora, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, média Cs. Qual que é o meu intervalo? Coluna G agora. Estou tirando a média dos preços por aplicativos. Com qual critério? Os critérios vão continuar o mesmo. Eu vou continuar olhando para a coluna aqui dos preços por telefone. Para ver exatamente Estou tirando as médias dos mesmos valores. Entendeu? Intervalo critério 1. Preços lá por telefone são maiores do que o conteúdo que está ali, ó, no início da faixa, né? E são menores, né? Menores do que o valor que está aqui, ó, no limite do percentil, tá bom? Pronto, tá? Então, ó, o que mudou? O intervalo da média, o intervalo dos critérios continua o mesmo, entendeu? Vamos lá. Aí, só explicando aqui para quem nunca trabalhou com esse tipo de fórmula, você está vendo que eu coloquei aqui, ó, maior entre duas aspas e depois esse Ezinho comercial L2? Essa é a forma que tem que escrever, tá? Não tem muita explicação. Você tem que colocar o critério entre aspas e para usar um número aqui como uma célula como referência a esse critério aqui, né, de maior, você tem que colocar esse Ezinho comercial, de novo, isso tem que ser assim, é como se fosse uma sintaxe de programação, tá? Então, vamos lá. Foi. Então, ó, onde os preços ali tem média de 30,3 reais, por aplicativo eles custam 37,5. Opa, então é maior, né? E aí vou arrastar isso aqui para baixo, vamos ver se vai dar certo. Olha só. Cara, tô pegando aqui os intervalos, se eu tô pegando certo, tá tudo certo. Muito bem. Então, aqui a diferença, ó, preço por aplicativo menos o preço por telefone, as médias, né? 7,3. Vou arrastar isso aqui para baixo. Olha só, no último intervalo aqui deu até negativo, né? Mas, olha só, parece que há um certo padrão de quanto mais cara a pizza vai ficando,
menor é essa diferença do preço por aplicativo, tá? Então, isso aqui é interessante pra caramba, né, meu? Porque nos preços menores, ou vamos dizer assim, o markup, né, o adicional por aplicativo, é proporcionalmente maior, né? Então, pô, é digno de nota, né? Isso aqui é um achado interessante de pesquisa. Último passo, então, o teu trabalho hoje aí, ó, pra você reproduzir e tal, é fazer exatamente essa tabelinha aqui, tá? Eu vou deixar ela em branco aí no arquivo, você baixa, vai fazendo passo a passo, vai vendo o vídeo e tal. Qualquer dúvida me chama, etc. E beleza. E último passo, a gente vai agora criar um gráfico, né? Criar um gráfico de x e y, tá? Em que eu vou querer o seguinte, tá? No eixo Y, eu quero ver assim, eu quero um gráfico de dispersão, aquele né, de relação entre eixos. Então eu vou vir aqui, ó, inserir gráficos, dispersão, pá, esse aqui. Aí eu vou vir aqui, ó, e selecionar dados. Em selecionar dados, vou clicar em adicionar, aí ele abre a caixinha de diálogo. Editar série, nome da série. Nome da série você não precisa dar nome. Eu vou colocar aqui. Não vou colocar nada, tá? Nome da série eu vou pular, deixar em branco. Aí, valores de X da série. Aí você tem que, ó, eu quero. Aí tem que selecionar direitinho, exatamente a mesma coisa, ó. Do F2 ao F315. Então eu peguei a coluna aqui, ó, onde estão os preços por telefones. Não pode, na hora de você fazer o gráfico, selecionar a coluna como eu selecionei lá na fórmula, selecionar a coluna inteira. Não pode, tá? Tem que pegar de um dado até o outro, tá? Então, ó, pegando aqui, tipo, pega, seleciona o intervalo inteiro, né? E coloca aí bonitinho, ó, do F2, não pode selecionar o título da coluna. Então, ó, do F2 ao F315 e os valores de Y, aí aparece um 1 ali, então apaga isso, e vai ser do G2 ao G315. Muito bem, vou dar um OK aqui, tá? Pá. Se fez o gráfico tudo certinho, você vai ver uma coisa parecida com essa daqui, ó, tá? Então o título eu vou tirar aqui, ó. Quer escrever um título? Escreve, né? App Y e tel é o meu eixo X, tá bom? Só para lembrar do que a gente está olhando aqui, tá? Muito bem. Tá vendo? Ó? Então, olha só. Quanto mais caro por telefone, eixo X, mais caro também por app. Faz sentido, né? Preço Y. Tá. Clica em qualquer uma das bolinhas aqui, ó. Você vê, ó, que quando você clica na bolinha aqui na coisa do... aqui na barra de edição aqui de fórmulas do Excel, aparece, né, ó, qual que é a sua série, né? Ó, então, F2, F315, eixo X, e depois G2, G315, eixo Y, tá? Olha só que legal. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou pedir aqui, ó, adicionar linha de tendência. Pá, aparece uma linha de tendência aqui. Vendo a linhazinha aqui, ó? Eu vou até formatar ela aqui para ela ficar vermelha, tá bom? A gente vê ela com mais nitidez. Aí tem aqui, ó, a caixinha, formatar linha de tendência. Eu vou vir aqui e flegar duas coisinhas aqui, ó. Exibir equação no gráfico. Não, só vou flegar essa. Exibir equação no gráfico. Tá vendo que aparece um negócio aqui, ó? Y igual 0,8457 vezes x mais 12,963. Então, o que isso significa, tá? Isso aqui é uma análise importante. Que quem é y no gráfico é o preço por aplicativo. Então, eu posso escrever essa fórmula, né? Essa equação, ela é isso daqui, né? Então, ó, o preço por aplicativo, que é o meu y no gráfico, ele é igual a 0,8457 vezes, quem que é x? É o meu preço
por telefone, né? Mais 12,963. Tá bom? Então, essa, vamos dizer assim, essa é a relação matemática entre o preço por telefone e o preço por app, tá? E aqui a gente está... É uma boa relação matemática. No próximo vídeo eu explico o porquê. Professor, por que você está fazendo isso? Horas, vamos dizer assim, a gente coletou uma amostra razoável aí de 300 registros, o preço por aplicativo e o preço por telefone. Eu vou usar essa relação aqui para, quando eu não tenho preço por telefone, ou quando eu não tenho preço por aplicativo, eu uso essa fórmula aqui para, vamos dizer assim, estimar o preço por aplicativo que aquela pizzaria tende a cobrar. E o inverso também é verdadeiro, né? Então é só inverter a equação aqui, o preço por telefone vai ser também uma relação matemática do preço por aplicativo que aquela pizzaria cobra, entendeu? Então é isso, tá? Fazer isso daqui, tá bom? Então até esse passo aqui, reproduza, faz o gráfico, tente chegar nessa expressão e por favor, utilize o Excel na máquina, não o Google Sheets e tal, para fazer tudo isso, senão é muito difícil e tal, tem uma série de limitações, tá bom? Galera, é isso, começou, hein? Começou a parte legal, né? Eu não acabei nem usando essa contagem aqui, deixa, não precisa, tá bom? Valeu!